Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crê tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, que suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, dia 10 de março, domingo, quarto domingo da Quaresma. A liturgia desse quarto domingo, nós que já estamos aí caminhando, para se aproximar da Semana Maior, é uma liturgia muito rica e traz para cada um de nós leituras substancialmente maravilhosas. O texto que nós acabamos de ler, o capítulo 3 do Evangelho de São João, sem dúvida alguma contém nesse texto uma das mais belas frases da Sagrada Escritura, que simplesmente é João 3,16. Com efeito, Deus amou de tal mundo, amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa o que nós estamos escutando nesse momento. Deus, ele enviou, ele nos deu seu Filho único para que, mediante a fé, a gente possa ser salvo. Agora, irmãos, o texto do Evangelho de hoje fala a respeito de algo muito maravilhoso. E tanto a primeira leitura quanto a segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios vai dizer algo que é extraordinário. Diz: com efeito, é pela graça que sois salvo mediante a fé. Aqui está o segredo de tudo. É por graça, mediante a graça, que nós somos salvos mediante a fé. Essa fé que não é... A gente às vezes tem uma dificuldade de compreender e entender o que é crer. Papa Bento XVI, Papa Emérito falecido, ele explicava muito bem a respeito disso, a respeito de fé. O que é crer? No seu grande livro, Introdução ao Cristianismo, Bento XVI escrevia ainda como cardeal Ratzinger. Sem dúvida alguma, ali ele dá um grande ensinamento do que é crer, porque nós pensamos que crer é acreditar num conjunto de coisas. Não, isso daí os pagãos fazem. Acreditar num monte de coisa, isso não é crer. A gente pode acreditar em duende, Papai Noel, mas isso não é a fé. Isso não é a fé. Nós podemos acreditar em tantas outras coisas, até em história de carochinha nós podemos acreditar. Mas isso ainda não é a fé. A fé é algo muito mais profundo. A fé é acreditar e crer em tudo aquilo que crê e ensina a Santa Mãe Igreja. É professar e crer nos maravilhosos 12 artigos do credo. É crer nos mandamentos. É crer no ensinamento de Jesus Cristo. É crer na Sagrada Escritura, assim como nos interpreta e assim como nos ensina, pela sua interpretação autêntica e fiel, o magistério da Igreja. Isso é a fé. Então veja, Jesus ele veio para nos salvar, mas o acesso a essa salvação, o acesso a tudo aquilo que Jesus trouxe para cada um de nós,
se dá mediante a fé em Jesus Cristo. Ele vai dizer aqui muito claro no Evangelho, olha, ele diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Irmãos, isso aqui é muito sério. Quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque as suas ações eram más. Então veja, olha o que o texto do Evangelho está nos dizendo, que todas as vezes que a gente não vai a Jesus mediante o acesso da fé, pelo veículo maravilhoso da fé, nós então estamos incorrendo em condenação para cada um de nós. O acesso à salvação de Cristo na nossa vida não é simplesmente algo jurídico, um faz de conta, porque a gente pode até pensar que funciona assim, né? Eu levanto a mão, digo que aceito Jesus e pronto, já está tudo feito. Não é assim, né? Esse aceitar Jesus, ele corresponde a adentrar ao mistério da fé. E veja, isso aqui é sério. A carta aos Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, a gente não consegue chegar à santidade. E aqui, irmãos, veja, por que isso é muito importante para experimentar toda essa bondade de Deus? Porque assim, uma coisa é aquilo que está acessível, é uma coisa que foi dada, outra coisa é tomar posse disso. São duas coisas diferentes. A salvação de Cristo, ele já realizou uma vez por toda a humanidade. Agora, tomar posse disso e acessar isso requer o veículo da fé. Aí já é outro departamento, aí já é outra realidade. Então nós precisamos exatamente seguir os ensinamentos de Jesus mediante essa fé maravilhosa. Ele diz, inclusive, olha, no texto do Evangelho: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. E é assim, né? Quem está vivendo nas trevas não quer se aproximar de quem está vivendo na luz. Não quer. Então, se você tem... É o termômetro, né? Se você está vivendo em santidade, Deus agregará pessoas que querem viver a santidade contigo. Aqueles que querem viver e continuar nas trevas jamais se aproximarão daqueles que estão vivendo na luz. Por quê? Porque as obras deles serão denunciadas. Então eles não querem saber disso. Não querem. Então, meus irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito importante para cada um de nós. É por graça que nós somos salvos mediante a fé. E atenção, São Paulo diz: isso não vem de nós, para que a gente não possa se gloriar das nossas obras, como pensam os pagãos, como pensam os grandes filantropos do mundo, né? Que achando que fazendo muita obra, isso vai poder salvá-los. Não, o que salva é a fé. Porque a pessoa pode fazer muita obra, mas se tiver com uma vida toda torta, não cumprindo os mandamentos, não seguindo aquilo que Jesus diz, perdeu a salvação. Entende, irmão, como é sério? E veja, isso aqui é tão importante, tão sério, que é um pouco do reflexo do mundo. O que a gente ouve as pessoas dizer todos os dias? Paz e amor. Paz e amor, família, o importante é ser feliz. Ora, todas essas falas e essas coisas são maravilhosas. A pergunta que não quer calar é: esse povo cumpre os mandamentos de Deus? Quando Deus diz não mate, não mate, porque isso é um pecado mortal. As pessoas cumprem isso? As pessoas adentram a salvação de Cristo mediante essa fé? Será que eles entram dessa maneira? Quando Deus diz não cometa adultério, parece que virou uma moda agora, né? Virou moda, né? Então, se pode fazer tudo, se pode ter relações com pessoas do mesmo sexo e estão colocando isso como normal. Não foi isso que Deus falou. A salvação é mediante a fé. Em quê? Em tudo aquilo que Deus deixou como lei, como mandamento
e como regra de vida. Então não adianta a gente falar de bondade e tal, e se está tudo vivendo errado, se as mamães querem matar os seus bebês na barriga, né? Essa semana fiquei sabendo que lá na França já está liberado, né, o aborto em qualquer etapa da vida, já está liberado oficialmente. E pior, o povo comemorando como se tivesse recebido uma grande graça, precisando de rezar muito pelo mundo, especialmente por onde essa coisa está fluindo mais, pela França, né? Cadê a França de São Remígio? Cadê a França de Joana d'Arc, de Santa Teresinha do Menino Jesus? Cadê a França dos grandes santos? A filha mais velha da igreja cometendo esse grande pecado. E como podem ainda querer acessar a salvação de Cristo, simplesmente dizendo paz e amor e tudo bem, e matando seus bebês na barriga das suas mamães? Não, não. Quem crer nele está salvo. Quem não crer e quem não acessar a salvação de Cristo mediante a fé, esse já está condenado. Pensemos nisso, meus irmãos. O evangelho de hoje é uma provocação para cada um de nós, mas que a gente possa verdadeiramente moldar a nossa vida segundo os critérios do evangelho e não os critérios do mundo, porque, volto a dizer, é mediante a fé que nós somos salvos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.